Fazer o programa 2, o exercício 2 da semana 3. E ela diz o seguinte: codifique um programa que leia o nome de um aluno, Então agora não é um valor numérico, é um valor string, são caracteres, é uma cadeia de caracteres. É um texto, não é um número, é um texto. E duas notas de avaliações, N1 e N2, valores que devem ser entre 0 e 10. A seguir é calculada a média das notas do aluno. A média, né? N1, N2, divide por 2, essa é a média. Como saída, o programa deve imprimir o nome do aluno e sua situação final de acordo com a classificação dessa tabela aqui. Ou seja, se ele tirar menor do que 3, ele está reprovado. Se ele tirar mais do que 6 ou 6, ele está aprovado. Se a média ficar entre 3 e 6, inclusive 3, exclusive 6, ele está em exame especial. Nós temos essas três condições. O programa deve ainda verificar se o nome do aluno está entre os que trancaram matrícula. Sabe que os alunos João e Lucas trancaram matrícula. Logo, seu programa deve comparar o nome do estudante informado, que é o nome que ele vai pedir, né, o nome de um aluno, com os nomes que trancaram matrícula. E caso ele tenha trancado, essa situação final, sua situação final será mate trancada. E não uma dessas situações aqui da tabela. Então tem uma exceção que nós temos que tratar. Então vamos lá. A gente pega um problema, a primeira coisa a gente tem que pensar como vai resolver. Esse problema ele tem uma entrada de um nome de um aluno e duas notas. E depois ele precisa da média. Então a entrada é pedir três coisas, né? É um nome e duas notas. Logo depois calcular a média. E depois que calcular a média, fazer o teste se ele está nesse caso ou neste, que vai ser um if para fazer esse teste. Né? Um if com elif, porque eu tenho aqui uma situação intermediária, e poderia ter um else aqui também. Aí a gente pode fazer esse if de várias maneiras, e aí esse if vai imprimir uma coisa ou outra. No entanto, se o aluno tiver matrícula trancada, ele não vai imprimir nada disso. Ou seja, de fato eu vou ter que, antes de fazer o teste desse if, de qual é essa condição, verificar se o nome é ou João ou Lucas. Se for, matrícula trancada. Então essa é a primeira situação, na verdade. Então, assim, quando a gente interpreta o problema, a gente vê que a exceção que precisa ser tratada, na verdade, ela tem que ser tratada primeiro. Depois que vai vir as situações de reprovado, aprovado. Por quê? Um aluno trancado, eu não vou nem imprimir a nota dele. Eu quero falar matrícula trancada. Na verdade, não é para imprimir nota, né? Mas não é para falar se ele está reprovado, aprovado, exame especial. Não tem essa categorização para ele. Porque para ele está trancado. É exceção. Então vamos lá fazer esse programa. Primeiro, então, com os nossos inputs. Então, o nome vai ser igual ao input. Então, quando for string, eu não tenho que fazer conversão de tipo nenhuma. Não tenho que fazer int ou float. Aliás, eu não só não tenho, como não posso fazer. Porque senão ele converte aquele valor que foi entrado como uma string, ele vai converter no número. Isso vai acontecer, então não pode. Então, input aqui, vou informar do jeito exato que ele pede no exemplo de execução. Então, digite o nome do aluno A, está aqui. Aí a próxima é para a nota N1, chamar de N1, é maiúsculo, igual ele falou, ó, duas avaliações N1 e N2, vou criar as variáveis com o mesmo nome. Aí ele pede, digite a nota 1 e depois um input, digite a nota 2. Digite a nota 1 e depois um input parecido para N2 para digitar a nota 2. Nesse ponto eu já tenho N1 e N2. Mas eu posso já calcular a média então, que vai ser igual a quê? N1 mais N2, tudo isso, então vou precisar de parênteses, porque a divisão tem maior precedência em relação à soma, então eu preciso do parênteses para a precedência, né, ser quebrada, para que a precedência aqui nesse caso seja a soma e depois a divisão. Então aqui eu já tenho a média. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ver aquela situação do nome de aluno ser o João ou Lucas. Primeiro, eu tenho que ver isso primeiro. Então, meu if vai começar aqui. Se o nome que está aqui, ó, nome do aluno,
for igual, mas é assim que faz, olha, Lucas? Não, eu tenho que colocar o Lucas entre aspas, nós já vimos isso. Então, se o nome for igual a Lucas ou o nome for igual, eu posso fazer assim, ou se o nome for igual a Lucas, ou só fazer assim, ó. Nome for igual a Lucas ou João? Pode? Não, porque eu preciso fazer uma comparação depois do OR. E a comparação, o sinal de igual, demanda também, ele é um operador binário. Então precisa de ter um objeto do lado esquerdo e outro do lado direito, de cada um dos lados da igualdade. E o OR não pega lá a condição do outro lado para ele trazer informações para o lado de cá. Então tem que ser completo. Quando você colocar um OR ou um AND, você precisa ter condições de um lado e de outro. A condição envolve um lado comparado com o outro. Então, se o nome for igual a Lucas ou o nome for igual a João, dois pontos, o que é para fazer? Vem o caso de imprimir matrícula trancada. Então, eu vou colocar print, é um print formatado, que eu quero formatar ele da seguinte maneira. Aluno, dois pontos, aí aqui viria, não Lucas, tá? Mas viria o nome do aluno, que é o nome. Nome, variável nome. Situação, mate trancada. Isso eu estou forçando imprimir dessa maneira, porque se o nome for um desses dois, é isso que é para fazer. No entanto, se não for, então eu entro com elif, porque se essa condição for verdadeira, ele entra aqui e não é para fazer mais nada. E o if com elif é assim. Eles são exclusivos, mutuamente exclusivos. Se ele entrar numa cláusula, numa condição, ele não entra em outra. Então, se ele entrar na cláusula if, ele não vem no elif, ele não vem em else. Se ele não entrar no if, aí sim ele testa elif, mas aí ele também não iria no else, se tiver else. Então, essas condições são todas exclusivas. Ou ele vem na situação de matrícula trancada, ou ele vem em reprovado, ou ele vem em aprovado, ou ele vem em exame especial. Então nós vamos resolver isso com if, elif, mais um elif para a segunda condição e um else para a última condição. E isso vai resolver o problema. Então a primeira condição que tem que ser testada tem que ser o nome. Porque se ele testar o nome e a matrícula estiver trancada, não é para fazer mais nada, não é para classificar esse aluno. E aí eu poderia, se eu fizesse essa condição depois, não no if, mas no elif, se ele entrasse no if, mesmo o aluno tendo trancado, ele ia falar reprovado, aprovado, exame especial. Provavelmente cairia em reprovado, né? Porque ele trancou, a nota dele está ruim. Então, mas não é para fazer isso, é para falar matrícula trancada e não falar mais nada desse aluno. Então essa tem que ser a primeira condição a ser testada. Vamos lá para a segunda condição. A segunda poderia ser a que vem aqui em cima, a primeira daqui de cima, que seria o reprovado. Então, elif, nota, não é, é média, né, que eu chamei. Média for menor do que 3, então eu vou imprimir. Vamos lá, copiar igualzinho ele coloca, olha. Situação que ele tem aqui agora é reprovado. Aluno, dois pontos, situação, então ele é parecido com esse daqui, ó. Só muda a situação. Então eu vou copiar. Aí a situação aqui que vai ser reprovado. Pronto, já é a impressão aqui do caso dele ser reprovado. Tem um outro elif, que é média menor do que 6. Então veja o seguinte, eu preciso verificar aqui, fazer uma comparação, se a média é maior ou igual a 3 e menor do que 6? Não, porque se ela fosse menor do que 3, ela já teria entrado aqui. Então se ela não entrou aqui é porque ela não é menor do que 3, ela pode ser igual, mas não é menor. Então já sei que não é. O if com os elifs funciona dessa maneira. Ele faz uma comparação aqui em cima primeiro. Se ela não for verdadeira, que ele vai fazer a segunda. Então, o fato dele chegar aqui e verificar se média é menor do que 6, já significa que não foi menor do que 3. Então, basta verificar se ela é menor do que 6, porque se for, considerando também que ela não é negativa, tá? A gente está assumindo que as notas aqui serão entradas corretamente com valores entre 0 e 10, estamos assumindo. E aí sim a gente tem um valor de média esperado. Então agora, se a média for menor do que 6, o que nós vamos imprimir? Nós vamos imprimir aluno, nome, situação agora é
exame especial. Vamos imprimir aqui em maiúsculo. Essa já é a terceira condição. A última condição vai ser um else. Se não caiu em lugar nenhum, só pode ser o quê? Aprovado. Ou seja, o nome não era de alguém em matrícula trancada. Então essa condição não foi verdade. Imagina, entrou com o nome lá, Júlia. Então Júlia não é Lucas, não é João. Então beleza, a média da Júlia é menor do que 3? Se for, ele vai entrar aqui e sai. Se não for, ele vem no elif. A média é menor do que 6, já sabendo que ela não é menor do que 3, ela é menor do que 6, e já sabendo também que o aluno não está em matrícula trancada, hein? Então, ela é menor do que 6, se for, entra aqui e fala exame especial, não vem no else. E aí, se não for nada, não foi aqui no if, não foi no primeiro elif, não foi no segundo elif, então ele vai cair no else, ou seja, só pode ter sido aprovado. Poderia colocar um elif aqui e fazer a condição de média maior ou igual a 6? Poderia. Mas ela não é menor do que 3, ela não é menor do que 6. Ela tem que estar entre 0 e 10. Então, qual é a última, a única solução possível agora é ser aprovado. Por isso fica no else, que é a condição padrão, que ao final, se não entrar em nenhuma cláusula, seja de if ou elif, ele vai entrar no else. Então a gente já pode, eu acredito que já possamos testar o nosso problema. Acho que ele já está fazendo o que ele se propõe a fazer. Então vamos dar um play aqui. Digite o nome do aluno. Então, eu vou testar igual está no nosso exemplo de execução. Nós temos aqui, primeira aluna é a Júlia, que ela tem nota 4 e 6. Opa, já deu um erro aqui. A média está sendo a divisão do input. Está vendo? Eu peguei o input, dei um Ctrl C nesse input aqui para o N1. Ele falou, poxa, você está entrando com número no lugar de string. Sabe? Ele está achando, ele é um string, mas eu uso ele depois como um inteiro. Eu faço uma operação nele. Se eu faço uma operação nele, ele já me deu uma mensagem de erro. Por quê? Faltou converter esse cara, não é nem para int, né? Eu vou converter para float. A nota dele vai que pode ser ponto flutuante, né? Pode ser número real, não precisa ser um número inteiro. Então aqui é a mesma coisa. A gente converte para float, chama a função float para o que for digitado para nota. Significa que ele vai interpretar aqui no N1 como sendo um número, e mais especificamente um número real. Então vamos lá, rodar de novo. Júlia é o primeiro nome e as notas são 4 e 6. Agora sim, situação, exame especial, tá certo. Segundo nome, agora vai ser um exemplo para o Lucas. Claro que se a Júlia, vamos entrar aqui, a mesma Júlia, supondo que ela tem notas diferentes. Então vamos colocar que ela tem 3 e 2. A média fica menor do que 3, não é? Para 3 e 2. Então fica menor do que 3, ela fica reprovada. Ela já tem uma situação de exame especial, vamos agora ver uma situação que a Júlia é aprovada. Então a Júlia está aqui, a nota 1 dela vai ser 6 e a 2 vai ser 8. Aprovado. Então se for maior ou igual a 6, é para ele cair na última condição do else e falar que ela está aprovada. Vamos ver agora a situação onde o aluno está em matrícula trancada. Aconteceu isso com o Lucas e com o João. A nota 1 dele vai ser indiferente, né? Tanto faz. Apesar de que o exemplo de execução ali pediu um valor diferente. Vou colocar aqui 0,7. Então, nome Lucas, situação, matrícula trancada. Então, deixa eu ver se tem mais exemplo de execução. Não. Então é isso. Nós vimos aqui o segundo exercício da semana 3.